Olá, estudantes! Dando continuidade à nossa playlist, temos essa questãozinha aqui de cinemática escalar, Enem 2017. A questão diz o seguinte: um motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Pessoal, é o seguinte, esse é o tipo de questão que, para poder resolver, vocês precisam ter bastante organização, tá bom? Bastante organização. Vocês, inclusive, já devem ter percebido, eu separei por categorias aqui, né? Motorista atento, vou falar só sobre ele, motorista desatento, e aqui para resolver a questão, para finalizar a questão. Se eu tivesse um pouco mais de espaço, eu teria reservado só para anotar os dados. Eu sempre recomendo isso aos alunos, principalmente questões de mecânica, porque geralmente é o tipo de questão que passa um monte de dado aí na sua cara, esfrega na sua cara e o aluno fica perdido, tem que voltar 300 vezes e ler o texto, às vezes o texto é gigantesco, enfim. Então por isso que eu recomendo sempre o levantamento de dados. Aqui nesta questão eu não vou fazer isso porque não vai caber na minha tela, senão vai ficar muito espremido, eu teria que reduzir demais o tamanho dos cálculos, aí ficaria ruim para você, ficaria desconfortável para você enxergar. Mas eu sempre recomendo isso. Pelo menos eu vou separar em categorias, o motorista atento e o motorista desatento. No motorista atento, vamos focar só nesse cara aqui por enquanto. O motorista atento, então ele estava com essa velocidade, tá bom? Estava com essa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e pisou no freio. Quando ele pisou no freio, a desaceleração foi essa aqui, tá bom? Então vamos olhar isso aqui. Não sei se vocês repararam, mas a questão não informa quanto tempo durou a frenagem. Ou seja, desde o momento em que ele pisa no freio até o momento em que o carro para completamente. A questão não informou isso. Então como é que eu posso fazer para descobrir o quanto que ele andou sem saber o tempo? É simples, usa a equação de Torricelli. Essa equação serve para isso mesmo. Eu quero saber, quando eu quiser saber ou velocidade, ou aceleração, ou espaço, sem precisar do tempo. Lembrando que ele começa essa situação com 14 metros por segundo. A questão falou isso. Então essa é a minha velocidade. Qual será a velocidade final? Zero. Afinal de contas, ele vai frear totalmente. Lembrando também que o 5 aqui é negativo, essa aceleração é negativa porque ele está freando. Vejam aqui, ó, é uma desaceleração. Se eu for resolver essa equaçãozinha aqui, eu vou chegar a 19,6 metros. Então, desde o momento em que o motorista pisou no freio até parar completamente, ele percorreu quase 20 metros, 19,6 metros. Agora vamos ver o motorista desatento. O motorista desatento tem uma situação a mais. Vejam isso aqui, ó. Ele estava na mesma situação, com a mesma velocidade, mas ele demora 1 segundo a mais para pisar no freio. Então isso a gente precisa levar em consideração nas contas. Então vamos fazer isso aqui. Se eu for determinar a distância que ele percorreu, então, reparem bem, eu posso usar a função horária para o espaço, movimento uniformemente variado. Afinal de contas eu estou falando de uma aceleração. E para esse caso específico eu sei sim o tempo. O tempo é de 1 segundo. Então ele pisa no freio 1 segundo após o motorista desatento. Então é só substituir essas informações nesta equação. Eu vou ter simplesmente isso daqui. Reparem, a velocidade inicial dele é 14 metros por segundo também. O tempo é de 1 segundo, a aceleração também era de 1 segundo no início e o tempo decorrido é de 1 segundo. Resolvendo isso daqui, eu vou ter simplesmente isto aqui. Ou seja, antes dele pisar no freio, desde o momento em que ele percebe que precisa frear até o momento em que ele pisa no freio, já se passaram quase 15 metros. Agora sim, após ele pisar no freio, lembrando, eu também não sei o tempo para esse cara aqui. Da mesma maneira que a questão não informou o tempo para ele frear totalmente, a questão também não informa o tempo para o desatento frear. Por isso que eu vou usar mais uma vez a equação de Torricelli. Apenas uma coisa tem que ficar clara, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem que lembrar que agora a velocidade inicial dele é de 15 metros por segundo. Por quê?
Muito simples. Ele estava com 14 metros por segundo, certo? O motorista desatento, ambos estavam. Porém, a aceleração dele era de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, passando-se 1 segundo, ele aumenta a velocidade em 1 metro por segundo. Logo, 1 segundo depois é 15 metros por segundo. Entenderam esse raciocínio? Mais uma vez, lembrando, a aceleração é negativa porque ele está freando durante esse processo aqui. Se eu for resolver essa continha, eu vou chegar em 22,5 metros. Agora, aqui entra um outro detalhe muito importante. Reparem bem, enquanto que o motorista atento percorre 19,6 metros, o motorista desatento, lembrando que os dois precisaram frear, perceberam que precisavam frear ao mesmo tempo, então esse cara percorre essa distância antes de pisar no freio e depois percorre essa distância após ter pisado no freio, afinal de contas ele estava mais veloz. Então ele teve um deslocamento total foi de 37 metros. Tá bom? Isso é importante vocês saberem isso aqui. Então ele teve um momento antes de pisar no freio e após ter pisado no freio, e a gente precisa somar essas duas distâncias que ele percorreu. Agora sim eu posso ir para o que a questão pediu. O que a questão pediu foi o seguinte, foi a diferença desses dois caras, o quanto que o desatento andou a mais do que o atento. Eu vou simplesmente fazer a variação de espaço total. Então é 37 menos 19,6 e eu vou ter um total de 17,4 metros, letra E. Então esse cara aqui, ele percorreu 17 metros e 4 a mais do que o motorista atento. Letra E. Por isso que é tão perigoso dirigir usando o celular. Nosso tempo de reação pode determinar uma vida. Com 17 metros, dá tempo de atropelar muita coisa, muitas pessoas, infelizmente. Certo, galera? Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem postar nos comentários. Até a próxima e bons estudos!